Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus, amém? Nós cremos num Deus que é um Deus poderoso, amém, meus irmãos? Nós não invocamos o nome de um Deus que está distante. Nós clamamos a um Deus que está perto, que está entre nós, que ouve nossas orações, que ouve o nosso clamor, que enxuga as nossas lágrimas e que sabe muito bem o que passa em cada coração aqui nessa manhã. O nosso Deus é o Deus de milagres, amém? E diante disso nós vamos orar mais uma vez, dando ao Senhor toda a honra, glória e louvor, porque nós corremos um sério risco quando nós não atribuímos a quem de direito é a glória, a honra e o louvor, nós começamos a adorar a nós mesmos, ou a criar ídolos para que a nossa adoração seja direcionada. Então, a todo momento, todos os dias, todas as manhãs, todas as horas, nós precisamos agradecer ao Senhor. Agradecer pelo cuidado, agradecer pelo pão à mesa, agradecer pelos filhos, agradecer pelo casamento, agradecer pela igreja, agradecer pelos amigos e irmãos que o Senhor tem colocado junto a nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá tão especial de estarmos juntos em comunhão aqui nesta igreja. Obrigado porque aqui presenciamos o amor, a graça, a misericórdia, os milagres do Senhor. A começar por esta manhã. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado pelo ar que respiramos, pelas forças, pelo cuidado e pela maravilhosa graça do Senhor. Oramos pela vida da Floripes, da irmã Cláudia, dos seus familiares. Pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito possa visitá-los neste momento e possa confortar o coração deles nesse momento difícil da vida, onde presenciam e têm ali, ó Deus, a realidade da partida da Dona Laura. Ó Deus, que o Senhor cuide dessa família, porque nós sabemos que da irmã Laura o Senhor já está cuidando. Ela está com o Senhor, ela descansa com o Senhor. E essa é a esperança que o Senhor nos dá, que ao fecharmos os olhos para essa terra, nós abriremos para a eternidade. Obrigado por tudo, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar. Bom, gente, que bom estar com os irmãos novamente, que bênção, estava com saudade. Tati mandou um abraço forte para cada irmão, a Laura também mandou um mini abraço forte para cada um. Graças a Deus elas estão bem, como compartilhei na última quarta agora, nós tivemos a alta, foi um momento festivo naquele hospital, né? Depois de muitas lágrimas derramadas naqueles corredores, Deus nos deu assim a graça, e eu estava lá aguardando a Tati, ela tinha ido fazer a visita no primeiro momento, e aí daqui a pouco ela sai pela porta e o sorriso e o brilho no olhar dela já denunciava qual era a notícia. E aí ela saiu, estamos de alta, estamos de alta, estamos de alta. E aí eu fiquei, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço, né? Porque uma coisa, gente, é uma coisa, outra coisa é outra. E aí nós já tínhamos tudo preparado no carro, já estava tudo separado, aí começa a arrumar as coisinhas dela, vai, fala com um, fala com o outro, tem as altas do pessoal lá do hospital, muitas instruções, e aí saímos de lá do hospital, já eram as 2 horas mais ou menos, e aí eu digo que eu fiz igual o Hélio, né, quando foi buscar a Ares no hospital, eu via 20 por hora, Hélio, lá do metrô Paraíso até aqui, a 20 por hora, com todo cuidado, parava motoqueiro perto e falava, vai para lá, né? E chegamos em casa, e estamos em casa, temos consulta amanhã, temos consulta na quarta, mas graças a Deus ela está bem. E eu quero agradecer muito as orações dos irmãos. No domingo eu estava acompanhando aqui o culto à noite, e o Hélio convidou a igreja a orar pela Laura, para que ela pudesse ganhar 100 gramas, né? E eu digo, que oração poderosa dos irmãos. Ela não ganhou 100, ela ganhou 200 gramas. Bênção, né? Agora eu peço para os irmãos para orarem por mim, para eu perder uns 2 quilos aí,
porque deu resultado, deu efeito, meus irmãos. Então, orem por mim agora. Bênção. E a Laura ganhou 200 gramas, e aí tivemos a alta. E agora, cada momento em casa é um momento novo, cada momento é um aprendizado. A Débora perguntou, e aí, pastor, já está trocando fralda? Eu falei, essa é a próxima fase. Eu estou na fase 1 ainda, que é só fazer o leite. Né? Já está lá parametrizado, 30 ml de água, uma colherinha de leite, tem todo um jeito. A fralda é no outro nível, Débora. E dar banho é num nível mais avançado ainda. Vai chegar lá, eu vou aprender. E nós louvamos a Deus, né? Louvamos a Deus. Um presente de Deus, um presente para a família, um presente para a igreja, um presente para o Senhor. E nós continuamos a contar com as orações dos irmãos nessa fase agora, que é uma fase onde, pelo que os médicos nos compartilharam, de muita atenção e muito cuidado ainda, por conta da prematuridade da Laura, por conta das vacinas, que ainda vai começar o calendário vacinal dela ainda, então pediram todo cuidado nas saídas, visitas ainda não. Quando tiver abertas as visitas, nós vamos levar os irmãos lá para conhecê-la, ou vamos trazê-la aqui para todo mundo conhecer também. Mas ainda nos próximos meses, 2 meses, eles pediram para pelo menos cumprir esses 3 meses de vacinação para poder colocar ela numa convivência aí com mais pessoas. Então, eu peço as orações dos irmãos, porque para mim não é fácil também. Minha vontade era estar com ela aqui hoje. E eu tenho que tomar cuidado, senão já começa a marcar compromisso para a menina, entendeu? Então, eu fico ali. E obrigado pelos conselhos, pelos áudios. Recebi um da Ivoneide, mandou para a Tati, toma cuidado, né? Sem visita. Luciano passou lá essa semana também para entregar um remédio. Pastor, sem visita, usa máscara. São todos muito bem-vindos esses conselhos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. E nós só temos que agradecer ao Senhor. E falar o quão importante é fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma família, que tem pessoas que confiam, que creem. Desde o começo, aqui nós encontramos um porto seguro, onde os irmãos sempre estiveram orando, nos passando palavras positivas, e eu sei que nos momentos em que nós estávamos dormindo pelo cansaço, muitos irmãos estavam orando por nós. Então, muito obrigado. Peço aos irmãos que orem também pela família da Florips, como nós compartilhamos ontem. Sua mãe, ela partiu para a eternidade. O sepultamento vai ser hoje às 2h, lá no cemitério Parque dos Ipês. E orem pela família. Eu sei que alguns irmãos talvez vão estar indo. Nós estaremos indo logo depois do culto terminado. Tem 3 vagas no meu carro, se alguém por acaso quiser ir acompanhar. Eu vou lá para dar um abraço neles. Não ficarei até o sepultamento, vou vir antes, mas quero ir lá para dar um abraço na família. Então, caso alguém queira ir, temos essas vagas. E queremos também lembrar os irmãos que hoje à noite seria muito importante a presença de você aqui. O pastor Jonas, Silvana, Caleb, Esther, eles estão nessa transição, indo lá para a igreja do Jardim Dom José. Pastor Jonas está assumindo o ministério lá. E hoje à noite eles estarão aqui conosco para que nós possamos orar por eles, dar aquele abraço, desejar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. E a presença da igreja é muito importante. Então, eu quero convidar você que está aqui nessa manhã, venha na parte da noite também. Vamos dar esse abraço caloroso, vamos dar esse apoio, vamos orar pela vida do pastor Jonas e família, porque lá ele já está fazendo um trabalho, que é um trabalho de Deus. E no próximo sábado, às 19h, lá vai ser o culto de posse dele. Então nós queremos convidar os irmãos para irem também. Temos já, podemos compartilhar, o Reginaldo, ele vai estar indo com a van, e tem 12 lugares na van disponível para aqueles que não têm aí o carro para ir. Então, quem quiser ir, fala comigo depois, fala com o Hélio, tá bom? Nós queremos estar lá também no próximo sábado, às 19h, prestigiando o pastor Jonas nessa chegada lá na nova igreja. Tá bom, meus irmãos? E nós louvamos a Deus, porque a igreja aqui tem participado, tem apoiado, tem enviado, e o reino de Deus é quem ganha com tudo isso. Então, nós só temos que entender que não é uma perda, não é uma baixa,
mas é uma extensão da nossa igreja, é uma extensão da nossa família, abençoando ali. E nós amamos demais a família do pastor Jonas, Silvana, e queremos o bem deles ali em tudo, em tudo. Então eles saem daqui com a bênção de Deus e com a bênção da igreja, com o nosso apoio. Então vem à noite para externar isso para eles, para que eles possam chegar lá assim, ó, 100 por hora, entendendo que por detrás tem uma igreja que os apoia e que os ama muito, tá bom? Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nessa manhã nós teremos Santa Ceia, mas nós queremos também compartilhar da palavra e hoje o nosso tempo vai ser um pouquinho mais curto, ok? Nós vamos ter aí uns 15, 20 minutos aqui na palavra e logo depois já vamos ter a Santa Ceia. Mas Mateus capítulo 10, eu quero convidar você a olhar para esse texto bíblico. E o versículo que nós vamos ler, em especial, todo o contexto do capítulo 10 é muito especial, mas nós vamos ler o versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Nesse último mês, foi abordado aqui pelos pregadores. Eu quero agradecer demais aos pregadores que passaram aqui, quero agradecer ao Hélio, que esteve na condução do trabalho. Deus abençoe os irmãos que estiveram apoiando o Hélio, os nossos líderes, Deus abençoe. E foi falado no último mês, porque eu sigo a Jesus. E foi dado respostas, que foram respostas muito categóricas, muito claras, do porquê seguimos a Jesus. Nesse mês, nós vamos falar sobre essa dimensão de Jesus enviando os discípulos para determinadas situações. Porque não basta simplesmente, meus amados, falarmos que nós somos crentes, falarmos que nós somos cristãos. Nós precisamos estar dentro da missão de Jesus. Porque quando nós estamos dentro da missão de Jesus, nós começamos a fazer assim como Jesus faria se fisicamente estivesse aqui. As nossas ações e as nossas atitudes, elas são categóricas na nossa demonstração da nossa fé, de quem cremos e em quem confiamos. Então, esse mês nós vamos observar essa esfera de Jesus enviando. E o versículo 16 de Mateus 10 nos dá um pouco dessa primeira observação. Uma fala de Jesus que é dirigida ali aos seus discípulos, aonde estavam ali começando a ser comissionados. Podemos dizer que eles foram ali, passaram pela seleção, pela peneira. Logo depois eles tiveram ali um treinamento e depois desse treinamento agora eles estão indo para a prática. E o versículo 16 do capítulo 10 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Meus irmãos, a missão de Jesus é uma missão especial. Quem participa dela sabe quão satisfatório é para a gente, quanta alegria nos traz, e também o quanto nos aproxima de Cristo, quando nós estamos exercendo o cristianismo e evidenciando ele a outros. Já diria alguns que quando nós aprendemos e temos somente a teoria, o aprendizado não é completo. Mas quando nós aliamos teoria com prática, tudo passa a fazer sentido. Jesus Cristo, ele chama homens que estavam ali nas suas atividades, homens que estavam com suas ocupações, homens que estavam ali atentos com o movimento da vida. Algo que me chamou muita atenção e dentro desse estudo e também no passado, quando eu ouvi acerca disso, é que Jesus Cristo, ele não chamou desocupados.
Jesus Cristo sempre chamou pessoas que estavam ocupadas nas suas atividades. Jesus Cristo, ele olhava para o coração dessas pessoas e via que diante do amor e da responsabilidade que essas pessoas tinham com suas atividades diárias, essas pessoas poderiam assim produzir muito para o reino de Deus. Às vezes nós nos pegamos, falando, eu não consigo fazer, eu não consigo me envolver, eu queria ser um discípulo melhor, eu queria ser um cristão melhor, mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Eu quero dizer, é você mesmo que o Senhor quer. É você mesmo que o Senhor quer. É com essas ocupações que talvez você carrega que o Senhor quer usar você. E quer usar você de forma extraordinária. Assim, Jesus, quando chama ali os seus primeiros discípulos, os capacita, Jesus delega sobre eles poder, delega sobre eles autoridade, dá a eles responsabilidade e exige prestação de contas. O Senhor, ele deixa muito claro qual seria o campo para onde esses discípulos estariam sendo enviados. E diante disso, podemos até cogitar realidades do tipo, eu gostaria muito que a fala de Jesus fosse: eu vos envio para um lugar melhor do que vocês estão, eu vos envio para um lugar mais seguro do que vocês estão. Ou até mesmo, eu vos envio para um lugar onde toda a opressão que vocês têm vivido, ela não vai ser mais real. Mas Jesus, ele diz: eu vos envio como ovelhas. Algumas traduções diz: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, ao meio de lobos. Isso tudo mostra o campo para onde Jesus enviaria os seus discípulos. Um campo difícil de trabalho, um campo aonde as perspectivas se reduzem a cada momento, um campo aonde não existe indícios de esperança. Mas nisso tudo fica ali a alusão clara do que o Senhor está nos mostrando, é que Ele está enviando os discípulos para o lugar aonde Ele quer que os discípulos estejam. E esse lugar aonde os discípulos precisam estar é o centro da vontade do Senhor. E esse centro da vontade do Senhor se realiza justamente nessa fala, aonde Ele diz: eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Isso nos destaca algumas realidades. Nos destaca que por detrás do nosso chamado, por detrás da nossa convicção como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, existe um propósito maior para o qual nós fomos criados. E esse propósito maior para o qual nós fomos criados envolve aquilo que nós hoje já fazemos, mas envolve coisas além daquelas que nós já fazemos. Aonde eu quero chegar em tudo isso? Eu quero dizer que você, como profissional, o Senhor, Ele não criou você simplesmente para ser um profissional. O Senhor criou você para ser um cristão profissional que atende as áreas mais variadas que estão ao nosso redor e que demonstra por meio do amor, da compaixão, da graça, que Jesus os ama. Que Jesus os ama. Então veja, há um propósito, há uma missão, mas diante daquilo que nós conhecemos, há uma missão maior. E os discípulos, quando eles são ali chamados para seguir o Mestre, ali estavam pessoas que eram da área do comércio, pessoas que eram da área da saúde, ali haviam aqueles que estavam diante de atividades do governo, cada qual na sua área. Podemos até pensar que eles já estavam ali encontrados nas suas devidas áreas, mas havia um propósito maior em torno daquilo. E é nesse propósito maior que o Senhor diz: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Certamente, a observação de ovelhas no meio de lobos nos traz à tona a realidade e o sentimento de que o campo para o qual o Senhor estava enviando os seus discípulos era um campo árido, era um campo difícil, era um campo onde ali haviam perigos e que seriam perigos de morte. Afinal, lobos e ovelhas
não são amigos. Lobos e ovelhas estão dentro de uma cadeia aonde nos mostra que lobos devoram ovelhas. Diante disso, a realidade de que o campo não seria o campo correto poderia vir à mente de alguns. Poderia até existir aquele sentimento: ovelhas precisam ser enviadas para o meio de ovelhas. Porém, Jesus está dizendo: eu vos envio não para o meio daqueles que são igual a vocês, mas eu estou os enviando para o meio daqueles que é o alvo do meu amor, da minha graça e da minha misericórdia. Nós vemos na história bíblica que os discípulos, eles foram martirizados. A igreja do primeiro século teve ali uma onda pesada de perseguição. Hoje nós vivemos ainda em determinados lugares e regiões perseguições severas por conta do Evangelho. Porém, isso não inibe ali a coragem, a destreza e a forma com que essas ovelhas se posicionam, porque entendem que quem vos enviou, quem vos comissionou é o próprio Senhor Jesus. Diante do enviar, há ali somente a confiança, há ali tão somente um propósito sendo estabelecido diante de um propósito que já existia, de que o Senhor, Ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido, e por meio dos seus seguidores, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus amados, a mensagem chegaria àqueles que respondem de uma forma contrária. Hoje nós vivemos ainda num mundo onde é um mundo rodeado por lobos. É um mundo onde as matilhas estão aí espalhadas, tentando destruir tudo aquilo que foi criado com amor, com perfeição e com a graça e a bondade do Senhor. Tentam destruir a família, tentam destruir os valores instituídos à sociedade, tentam destruir o amor, tentam destruir a segurança, tentam destruir tudo aquilo que foi criado pelo Senhor, da melhor forma. Porém, nós precisamos compreender que é neste mundo, neste local, onde as matilhas estão aí espalhadas e buscando formas para destruir, que o Senhor quer nos usar. E o que nos dá força, o que nos dá a coragem necessária para que possamos ir e falar em nome do Senhor Jesus, é sempre ter em mente a doce voz do Senhor que nos diz: eu vos envio. Quem nos envia não é qualquer um. Quem nos envia é o próprio Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Mestre dos mestres. Ora, nós estamos vivendo um cristianismo onde muitos não estão se lembrando mais das palavras do Mestre. Se dizem cristãos, mas estão desalienados da palavra do Mestre. Se dizem seguidores, mas não reconhecem mais a voz do pastor, sumo pastor, que é Jesus. É por isso que, diante do nosso processo como igreja e das nossas responsabilidades, vem a responsabilidade de relembrarmos a todo momento quem é Jesus, o que Jesus fez, como Ele nos amou, qual o valor do seu sacrifício, a necessidade do perdão, a necessidade do arrependimento, porque se os cristãos, de um modo geral, têm se esquecido, imagine o mundo que não tem dado sequer ouvidos à palavra do Senhor. Nós vivemos numa esfera onde precisamos nos posicionar, e nos posicionar como essas ovelhas que se apresentam astutas, prudentes, com as instruções que o próprio Senhor disse, sendo prudentes como serpentes e inofensivos como pombas. Ou seja, nós somos astutos e estamos atentos àquilo que está acontecendo, mas também nós não deixamos de semear a paz, não deixamos de semear a palavra de salvação, não deixamos de semear as atitudes de amor, não deixamos de semear o cristianismo puro e essencial para a recondução
de uma geração caída e distante do Senhor. É nesse mundo, é nessa esfera, é nesse lugar, é nesse bairro, é nesse vilarejo que o Senhor quer usar você. Diante de tudo isso, a presença do Senhor nos leva a cada dia entender que por detrás de uma missão já conhecida, a qual nós temos como pais, mães, filhos, profissionais das diversas áreas, por trás desse chamado, há um chamado maior. E esse chamado maior é: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. É interessante porque quando nós pensamos no cenário de ovelhas no meio dos lobos, nós pensamos num cenário de destruição. Nós pensamos num cenário onde é um cenário caótico, de lobos atacando as ovelhas e destruindo as ovelhas. Mas a verdade que nos é apresentada é que não é assim. As ovelhas estão avançando. As ovelhas estão propondo e levando o Evangelho à frente conforme ouviram e entenderam do Senhor. Quando nós pensamos em habilidade, as ovelhas, habilidades para correr, despistar, dar ali o seu jeito para fugir dos lobos, as ovelhas não têm muito traquejo nisso. Mas nós vemos que o pastor, o sumo pastor, está presente. Porque por nós mesmos, nós não conseguiríamos. As ovelhas são desengonçadas, as ovelhas têm uma visão míope. As ovelhas, elas, se não conduzidas a pastos corretos, elas comem das ervas venenosas do campo. Mas por detrás disso, o Senhor diz: eu vos envio. E aí nós vemos que a grande chave nisso tudo está na presença do pastor. E a presença do pastor é que certamente dá a direção para que essas ovelhas, elas sejam prudentes e também sejam inofensivas. Elas estejam atentas, mas também elas possam descansar. Elas possam estar diante do abismo, mas também elas possam estar seguras sobre o cuidado do bom pastor. O enviar do Senhor não é um enviar pautado num caminho para a morte, mas é um enviar pautado no caminho aonde nós levamos a vida. E à medida que nós avançamos nesse caminho, nós vamos deixando o nosso eu para trás, nós vamos deixando os nossos egoísmos, nós vamos deixando tudo aquilo que nos atrapalha para trás e passamos a amar e a seguir Jesus. E à medida que nós caminhamos com Jesus, nós conseguimos discernir melhor dos propósitos dele para nós, nós conseguimos ouvir melhor a sua voz, nós conseguimos nos deleitar na sua palavra, nos alegrar na sua palavra. É preciso confiança, é preciso se lembrar que nós fomos e somos enviados pelo nosso Senhor, Mestre, Jesus Cristo. E isso faz com que nós estejamos protegidos no mundo, num sistema que tenta de todas as formas destruir. Tudo aquilo que foi criado por Deus é alvo da destruição do inimigo. Tudo aquilo que foi criado em excelência, majestade, beleza, o pecado, ele traz consigo essa realidade de corromper, de degenerar, de tirar a forma, porque tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, certamente manifesta glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. E isso, mais do que nunca, comigo e com você, fomos criados para a glória dele, fomos criados para exaltar o nome do Senhor Jesus, fomos criados para viver com ele para todo sempre. Daí a necessidade do arrependimento, daí a necessidade de nos achegarmos e conhecermos cada vez mais do Senhor. Como diz na sua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo que não acaba, é um processo que não termina, é um processo que tem um início, mas esse
fim só se dará quando nós estivermos face a face com Ele, e aí aquilo que porventura era algo que era criado na nossa mente, nós vamos ver com os nossos olhos e viveremos com Ele para sempre. A necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de lavarmos as nossas mãos, de lavarmos os nossos corações, de termos uma relação não amistosa com o pecado. Alguns têm tido uma relação amistosa com o pecado, lidam bem com isso. E o pecado, você sabe bem aquilo que desagrada a Deus, aquilo que você pratica que desagrada a Deus. E o Senhor, Ele sabe bem da sua inclinação para isso, inclusive. E Ele diz: todo aquele que se arrepender dos seus pecados, se achegar a mim, eu vos perdoarei, eu vos limparei, eu vos reconciliarei comigo. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Eu serei o seu pai e eles serão os meus filhos. Eu sou do meu amado, assim como o meu amado é meu. Seremos ovelha do seu rebanho. Faremos parte da sua família. Sentaremos à sua mesa. Mas não podemos jamais nos esquecer de que a doce voz que nos envia como ovelhas ao meio de lobos. Quando Jesus ele fala isso, ele está justamente mostrando ali aos discípulos, falando: olha, eu vos envio para um lugar que é um lugar de necessidade, de carência, é um lugar onde antes de vocês chegarem, as pessoas lá já não gostam de vocês, porque não gostam da minha palavra, e não gostando da minha palavra, também não gostarão de vocês. Jesus ele mostra que as dificuldades seriam reais, mas os escapes, os livramentos, o cuidado, a proteção, a prudência, o amor e a paz estariam presentes, porque Ele estaria com as suas ovelhas. Jesus, Ele é o único pastor que não abandona as suas ovelhas. Jesus é aquele que não vigia diante da iminência de qualquer ladrão chegar para roubar as suas ovelhas, para danificar as suas ovelhas, para minar nas suas ovelhas. Jesus é esse que se apresenta como o bom e fiel pastor, o sumo pastor das nossas almas, a quem nós devemos honra, glória e louvor para todos sempre. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que é digno da nossa adoração. Se estamos aqui hoje, nessa manhã, que não seja por Ele, nós estamos errados. Tudo aqui é para Jesus, tudo aqui é por Jesus. O cuidado é para Jesus, o amor é para Jesus, os louvores é para o Senhor. O cuidado com as instalações, nós fazemos isso porque nós amamos a Jesus e fazemos da melhor forma. Nós saímos das nossas casas nessa manhã porque nós entendemos, vamos até lá encontrar com os nossos irmãos e glorificar o nome de Jesus. Agradecer, porque Ele é o enviado do Pai, e assim como o Pai o enviou, Ele nos envia também. Ele nos envia. Ele nos envia. E a sua prova maior de amor é se dirigir a nós falando: eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Você já parou para refletir se a ordem fosse inversa? Eu vos envio como lobos ao meio de cordeiros? Não, Ele não faz assim. Ele olha para a figura daquele animal inofensivo, daquele animal ao qual Ele próprio se assemelha como Cordeiro de Deus, e Ele diz: os meus assim também serão reconhecidos, como cordeiros, ovelhas do meu rebanho. E indo, eles não serão somente a diferença, mas eles serão a luz. Eles serão os promotores das boas novas. Eles serão a esperança para que a mensagem não fique parada no tempo. A mensagem só chegou até nós porque esses que fazem parte do rebanho não se calaram. Continuam falando, mesmo estando num local onde o sistema é opressor e são lobos tentando destruir ovelhas. Mas jamais se esqueça que a doce voz do Senhor diz: eu vos envio. Quem nos envia é o Senhor.
Ele nos envia para testemunhar, Ele nos envia para falar do amor, Ele nos envia para repreendermos em nome dEle, Ele nos envia para orarmos em Seu nome, Ele nos envia para levarmos uma perspectiva que talvez o pecador e aquele que não tem esperança não consegue enxergar. Ele nos envia para que, por meio dos nossos lábios, por meio das nossas mãos, por meio do nosso olhar, seja encontrado compaixão, seja encontrado amor, seja encontrados atitudes. Nesse período mais duro da pandemia que nós vivemos, o povo de Deus foi ricamente cuidado, protegido, abençoado. E nisso tudo nós vimos a graça e o cuidado do Senhor. Mas nós vimos que, em meio a isso, não somente abundou, mas superabundou. Porque foi um período onde nós exercemos generosidade, abençoamos pessoas, levamos alimento, levamos esperança, levamos cuidado, levamos palavra de consolo, levamos abraços amigos. Sabe, isso tudo só faz sentido porque Jesus está com a gente. Porque se não fosse Jesus, a palavra do envio não se cumpriria. Se ficarmos somente aqui nesse espaço, não faz sentido. Nós precisamos ir e falar. Nós precisamos ir e compartilhar. Porque por detrás de uma missão conhecida, há uma grande missão. E essa missão envolve a redenção, a salvação, o cuidado e a transformação de vidas desconexas com Jesus em vidas que se tornem mais parecidas com Ele. Isso é algo que o Senhor nos dá a saber por meio de Jesus. E diante disso, Ele reforça esse anúncio do envio. Eu vos envio como ovelhas. Ovelhas. Lembra disso. Lembra disso. O Senhor envia você como ovelha. Ele não envia você como lobo. Lembra disso. O Senhor envia você para falar das bem-aventuranças do reino, não para falar da desesperança do mundo. O Senhor envia você para pregar o amor e a justiça, não para pregar a desigualdade e o ódio. É totalmente diferente. E aí é 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. No próprio livro de Mateus, quando nós observamos, ou melhor, João, capítulo 16, versículo 33, eu termino com esse versículo, aonde Jesus ele também não inibe a realidade das durezas e das aflições desse mundo rodeado por lobos, mas ele diz que está conosco. E isso é a chave para que possamos avançar. E o texto bíblico nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aonde você encontrará paz? Em Jesus. Somente em Jesus. As instituições não podem lhe dar paz. O dinheiro não pode lhe dar paz. Talvez você possa estar agora falando assim: não pode dar paz porque eu não tenho dinheiro. Mas a prova é justamente o contrário. Quando há uma lida com o dinheiro, onde ele se torna senhor da vida, se torna escravidão. Muitos que tentaram encontrar no dinheiro a sua paz, encontraram desespero. Então, no dinheiro você não vai encontrar paz. Nas estruturas você não encontrará paz. Nos remédios você não encontrará paz. Talvez você vai encontrar um alívio momentâneo, mas você não vai encontrar paz. Porque paz não é um objeto que se compra na prateleira. Paz é uma pessoa com quem nós andamos. E ela se chama Jesus. Em Jesus nós temos paz. Mas ele diz: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por ele ter vencido o mundo, nos comissionado e andar conosco,
nós também temos a certeza e podemos dizer que venceremos o mundo também. No mundo teremos dores, aflições, lidaremos com o luto, com a morte, com a vida, com o desespero, lidaremos com todas as coisas que você bem sabe. Mas nós precisamos entender que em Jesus nós temos a paz. E Ele é a nossa paz. Ele nos envia. E Ele está conosco. E Ele é a nossa paz. Hoje e sempre. Para todos sempre. Amém. Amém. Descansa no Senhor. Confia nele. E jamais se esqueça que Ele é aquele que envia você como ovelha para fazer a diferença nesse mundo rodeado de lobos. Vamos orar, meus irmãos? E nessa manhã eu quero orar, se a palavra de Deus, nesta manhã, o desafio, falou com você, desafiou você em alguma área, ou fez você recordar, eu preciso estar mais atento à voz do Senhor. Ele tem me enviado. Talvez você possa ser aquele que está dizendo, eu não sinto que eu estou ainda no propósito. Tenho buscado em diversas coisas, mas não tenho encontrado sentido. Eu quero dizer, Jesus, Ele quer dar esse sentido para você. Eu quero orar por você, com você nessa manhã. Eu quero convidar você aí no seu lugar, fica de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus, porque somente o Senhor, Ele é aquele que nos reencontra, que Ele é o único que nos dá o sentido necessário, Ele é o único que nos pontua no caminho correto, Ele é aquele que abre o caminho e Ele próprio diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, tenhamos bom ânimo. Ele é o Senhor, Ele é aquele que fala e cumpre. Ele é aquele que promete e acompanha. Ele é o nosso Salvador. Pai de amor e bondade, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque em meio a duras provas, o Senhor tem destacado ainda diante de nós a realidade e nos recordado de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Obrigado por nos enviar. Nessa manhã nós entendemos que o Senhor nos envia como ovelhas para fazermos a diferença neste mundo. E isso só será possível se confiarmos totalmente no Senhor e crermos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por estar conosco nos dias bons. Obrigado por estar conosco nos dias maus. Obrigado, Senhor, por sustentar nossas mãos nos momentos em que nós estivemos trêmulos e vacilantes. Obrigado, Senhor Jesus, por trazer à nossa memória paz no momento em que o nosso coração estava aflito. Consagramos nossa vida ao Senhor, dedicamos aquilo que somos e temos ao Senhor. Ó Deus, nós o buscamos e o adoramos porque o Senhor é o enviado de Deus como Salvador deste mundo, Filho do Deus, Trino, poderoso. Cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos, ó Deus, no poder da comunhão. Cremos que o Senhor está conosco nesta manhã e fervorosamente nós dirigimos o nosso coração, a nossa atenção ao Senhor, pedindo, Senhor, realinha as nossas vidas com o propósito e o plano do Senhor. Ajuda-nos a encontrar satisfação e sentido naquilo que fazemos. Dirige o nosso olhar e o nosso coração, tira de dentro de nós toda a soberba e arrogância, tira as dúvidas que fazem com que o medo sempre nos acompanhe. Ó Deus de amor e bondade, nós dirigimos ao Senhor. Não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós neste momento e leva ao Senhor aquilo que de fato precisamos. Clamamos ao Senhor em novidade de vida, dizendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, perdoe a nossa incredulidade
e que possamos cada vez mais estar aos pés do Senhor Jesus para todos sempre. Amém.